Eu cresci ouvindo o seguinte ditado: quando você comete um erro é perdoável, mas quando você comete o mesmo erro 2 vezes, isso é burrice. Eu me lembro que eu ouvi muito quando criança esse ditado dos meus pais, ouvi dos professores do Jardim 1 e Jardim 2 na escola, do pré. A gente nasce, né? A gente cresce já com isso na cabeça, que putz, a gente pode errar, mas se você cometeu um erro, por que você vai cometer o mesmo erro novamente? Só que isso não está no vocabulário do Marcelo Teixeira, esse ditado não está no vocabulário. Eu acho que ele nasceu num berço tão de ouro, né? Um cara ali de família com posses, né, etc., que de repente não precisaram ensinar isso para ele, porque ele era um cara que teria muito poucas dificuldades financeiras na vida. Então ele era incapaz de aprender com os seus erros. Marcelo Teixeira, que deu uma entrevista recente admitindo alguns erros na temporada passada, principalmente a demora para efetuar uma troca de treinador, quando em 2024, vamos lembrar, o Santos recém-subido para a Série A, em novembro ainda, termina sua participação na Série B e o técnico Fábio Carille diz que o planejamento para 2025 está atrasado. Marcelo Teixeira, ao ser questionado, dá risada e diz que isso não é a verdade. E dali então o Santos negocia um mês com o português Luiz Castro, depois mais um mês com o argentino Gustavo Quinteiros e desemboca no outro português Pedro Caixinha, com uma multa absurda que equivale ao que o Caixinha ganharia em 4 anos trabalhando no Bragantino. Ele trabalhou 3 meses no Santos e vai ganhar mais, porque ele não recebeu ainda. Vai ganhar mais do que ele recebeu, vai ganhar mais do que o dobro do que ele ganhou no Bragantino, trabalhando 1 ano e meio no outro time. Então, ali, né, se constituiu uma puta falta de planejamento, uma demora na montagem de um elenco de Série A, que culminou na demissão de profissionais como Pedro Martins, do próprio Pedro Caixinha, contratação de profissionais como Kleber Xavier, que voltou a ser auxiliar, e depois, no final, no Vojvoda, que conseguiu salvar apenas no último jogo do Campeonato Brasileiro, muito graças, todo mundo fala que é graças ao Neymar. O Neymar foi muito importante, claro, mas olha, a sequência ali final foi muito boa, né? Porque o Santos enfrenta 2 times rebaixados, que já estavam jogando rebaixados, não brigavam por mais nada no campeonato, e um time que simplesmente veio para Vila Belmiro treinar, que foi o Cruzeiro, com um time completamente reserva, com o time B, porque tinha outros objetivos naquela semana. Então foram 3 rodadas que iludiram essa diretoria com relação ao potencial desse elenco. Eu me lembro muito bem de estar assistindo a uma live do Ademir Quintino, que ele dizia que era informação, que o Vojvoda tinha recebido a informação da diretoria que esse ano o Santos não iria contratar tanto, faria uma gestão um pouco mais equilibrada financeiramente e o resultado disso seria 2 ou 3 contratações no máximo, e ele teria que se haver com a base. Pois bem, descobriu-se que a base não está pronta, porque não está mesmo. O Santos não tem jogadores hoje absolutamente prontos para vestirem para vestir a camisa do Santos em determinadas posições e assumir titularidade, e seria queimar os meninos. Ao mesmo tempo se descobriu que o Santos já tinha, e isso era óbvio, que o Santos já tinha um elenco envelhecido, que já dava sinais de cansaço nos segundos tempos nos jogos do ano passado, e que esse ano estaria um ano mais velho. E isso já vem, nos 7 primeiros jogos do ano de 2026, já vem se mostrando realidade. Bastou esses 7 jogos para tudo ser jogado, todo esse planejamento ser jogado no lixo, e o Santos agora entrou no modo desespero. Isso fica muito claro pelas entrevistas depois do jogo contra o São Paulo, né? A entrevista do Alexandre Matos ali, eu não assisti ela na íntegra, mas eu vi algumas pílulas no Twitter, e ela pelo menos os trechos que eu vi, ela é aterrorizante, né? Primeiro que, mais uma vez, é o Alexandre Matos tirando da conta o Marcelo Teixeira, dizendo que a culpa é dele, que a culpa é da comissão técnica, ou seja, direcionando para ele a culpa e para a comissão técnica e isentando o Marcelo Teixeira. Matos, eu vou te dizer por que o Marcelo Teixeira é mais culpado que você, e mais culpado que o Vojvoda, e mais culpado que qualquer um. Porque foi ele quem contratou você. Foi ele quem tinha contratado Alexandre Galo lá atrás, que ajudou a montar esse elenco. Foi ele quem contratou Pedro Martins, que ajudou a montar esse elenco. Foi ele que contratou você. Um presidente que contrata 3 diretores de futebol incapazes tem culpa sim. E
O que o Alexandre Matos fala em defesa do Marcelo Teixeira soa como quase uma... Sabe aquele quando você trabalha numa empresa e você tem aquele puxa-saco? O Alexandre Matos virou um puxa-saco dentro do Santos Futebol Clube, né? Quando acontece o que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo ano passado, o comportamento do Neymar, e ele como chefe do Neymar, né, o chefe da comissão técnica, o cara que poderia cobrar, eu não acho que ele tinha que escrever carta cobrando publicamente o Neymar, era uma coisa para resolver internamente, né, uma coisa para se resolver absolutamente internamente. Eu criticar, a mídia criticar, a atitude é uma coisa, agora o diretor ele não precisa criticar publicamente, mas também não precisava defender daquela maneira, né? Lambendo o Neymar, praticamente dizendo que ele estava acima do clube naquela carta patética que o Alexandre Matos escreveu. Então ele meio que vislumbra, né? Ele já sabe, já entendeu que o Neymar tem poderes muito grandes dentro do clube, então o que ele fez? Lambeu o saco. Depois agora ele lambe o Marcelo Teixeira de novo. Simplesmente assim, essa é a postura do Alexandre Matos, de tentar agradar os que estão acima dele, os que podem decidir pela sua continuidade, até porque a Boquinha está ótima, ganha um excelente salário para fazer um trabalho de merda. Então é óbvio que ele vai deixar o presidente de lado, ele vai tentar blindar o presidente, vai tentar blindar o Neymar, porque basta esses caras fazerem assim que ele está fora do Santos, ele sabe disso. E aí ele já começa a culpabilizar a si próprio, que faz um trabalho ridículo, em que pese alguns discordem, e começa já a direcionar a culpa também para a comissão técnica. Ele fala sobre isso. A culpa é minha, dos jogadores, da comissão técnica, etc. E aí a gente viu também a entrevista do Vojvoda, né, que teve uma atitude muito mais firme e muito mais dura que jamais vimos, né? Ele foi bastante pulsante, para dizer o mínimo, na coletiva. Mostrou um outro brio, um brio que eu estava sentindo um pouco de falta. De novo, assim, eu vi que tem muita gente largando a mão do Vojvoda. Eu não larguei. E mesmo disse isso mesmo antes de ver essa coletiva. Mas a coletiva reforça ainda mais a minha posição de continuar acreditando no treinador. Eu lembro muito bem, até tuitei sobre isso hoje de manhã, do Campeonato Brasileiro de 2022. O Vojvoda terminou o primeiro turno, 19 jogos na lanterna do Campeonato Brasileiro com o Fortaleza. É bem verdade que o Fortaleza se mexeu naquele mercado, foi atrás de reforços, melhorou o time, como a diretoria do Santos tem que fazer, entregar um time melhor para o Vojvoda. Mas manteve o treinador, coisa que jamais aconteceria. Imagina, se no 7º jogo, 6 de estadual, 1 de brasileiro, ele já está pressionado como está, imagina o Santos na lanterna no primeiro turno inteiro. O Vojvoda não tinha nem chegado vivo. E o Fortaleza manteve o Vojvoda. Sabe o que aconteceu nesse campeonato? Nesse mesmo campeonato de 2022, o Fortaleza foi um dos melhores times do segundo turno e classificou para a Libertadores, mesmo sendo lanterna do primeiro turno. Porque ali o Fortaleza tinha um projeto. Eles entenderam que a culpa era muito mais do elenco, de jogadores que eles tinham que trocar, do que do treinador. No Santos existe uma incapacidade muito grande de muita gente ver isso. O que não significa que o Vojvoda não tenha erros e não os cometa. Tem erros e os comete. Ele traça plano de jogos muitas vezes que não dão certo. Contra o São Paulo, mesmo no 11 contra 11, a estratégia dele, e assim, quando a gente analisa a semana, né, o Santos jogou na quarta e não conseguiu, fez recuperação na quinta, e na sexta não conseguiu treinar porque caiu um dilúvio no CT e ele mudou a formação tática por um 4-3-3 puro, né, cara? Uma linha de 4, uma linha de 3 na frente, 3 volantes ali, eram 3 meio-campistas lado a lado, né? 3 volantes não, mas 3 meio-campistas lado a lado e 3 atacantes, uma formação que ele nunca havia jogado, sem ter tido tempo para treinar. Obviamente deu errado. Então, são erros cometidos pelo treinador. É claro, ele poderia ter corrigido esses erros ao longo do jogo, se não fosse a expulsão do Gabriel Menino, que o obrigou a mexer no time de outra maneira para tentar de algum jeito sobreviver na partida. A gente não saberia o que aconteceria. Eu cansei de ver técnico escalar o time mal, melhorar no segundo tempo e ganhar o jogo. O Abel Ferreira cansou de fazer isso, o Luxemburgo cansou de fazer isso. De novo, eu não sei o que aconteceria no segundo tempo, com 11 contra 11, apesar daqueles primeiros 25, 30 minutos, 35, ridículos do Santos, apesar daquilo, a gente não sabe o que poderia ter acontecido se o Gabriel Menino não tivesse sido expulso. Então, portanto, para mim,
O principal responsável por esse resultado foi o Gabriel Menino, mas o que não isenta as críticas do Vojvoda. O Vojvoda tem errado muito também. E precisa ser criticado por isso. Eu só não acredito que demiti-lo seja a solução, né? Até porque os nomes que estão na praça aí não brilham aos meus olhos. Eu acho que o Vojvoda é melhor do que todos esses caras se ele tiver material humano para trabalhar. Mas a gente conhece clube grande, a gente conhece a cultura do futebol brasileiro. Basta ele não vencer o São Paulo. Assim, um empate teria que ser o Santos jogando muita bola para ele sobreviver. Perdendo na Vila, com certeza ele vai ser demitido. E o problema é que ele vai ser demitido e o Alexandre Matos vai continuar. Essa é a questão. Se ele perde do São Paulo não jogando absolutamente nada e o Alexandre Matos fica, é mais uma loucura do presidente do Santos. Mas o fato é que agora, diante dessa derrota, dessas últimas coletivas, do fato da água ter batido de vez na bunda, até porque esse jogo contra o Noroeste, no final de semana que vem, em Bauru, virou uma decisão de Copa do Mundo para o Santos, porque a classificação se tornou muito perigosa. E foi uma coisa que eu avisei aqui nesse canal, bem antes do campeonato começar, que eu dizia que, dada a situação do campeonato ter 8 rodadas e o elenco do Santos ser muito ruim, que esse negócio de fazer rodízio poderia rebaixar o Santos. Tem um vídeo aqui sobre isso, é só você procurar, que tá eu e o Vojvoda assim, apertado por espinhos. É só você dar uma olhada, eu cantei essa bola antes, mas eu entendo mais do que essa diretoria inteira. Eu conheço mais do elenco que essa diretoria inteira. Como é que pode? A gente tá aqui, eu vivo disso, vivo de acompanhar o Santos, tem um canal sobre isso. Faço isso com prazer, porque isso aqui muito antes de ser um trabalho, sempre foi minha paixão. Mas eu não posso achar normal que eu tenha uma visão, sendo um cara que não sou profissional do meio, apesar de ser jornalista, que eu entenda mais sobre o elenco do que as próprias pessoas que comandam o clube. Isso é no mínimo muito estranho, mostra total incompetência. E aí agora começam a pingar notícias que mostram o tamanho do buraco e o tamanho do desespero dessa diretoria, né? A primeira delas é que, jogadores que foram contratados já pelo Alexandre Matos estariam indo embora. O Cabalheiro se falou muito a um empréstimo ao Portsmouth da Inglaterra, que aparentemente ainda não fechou, não foi confirmado, a gente tem que ficar de olho. O próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, falou que o Alexis Duarte estava de saída também, o que acabou sendo um furo do Gabriel, porque ninguém tinha essa informação, ninguém tinha dado, e aí agora a imprensa está meio que de olho para entender o que está acontecendo. Fato é que o Alexis Duarte fez o que fez contra a Chapecoense e nem sequer foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. E de fato ali, depois daquele jogo, seria muito bom que ele nunca mais mesmo vestisse a camisa do Santos. Aí temos também o Bilal, parece que não quer sair, que teria recebido uma série de propostas, de empréstimos, etc. E sentou em cima do contrato. É óbvio, quando você dá um contrato para o cara muito acima do que ele ganha, e ele está ganhando como ele nunca ganhou, morando numa cidade como o Santos, está no Brasil, que é melhor do que morar em qualquer um desses países que ele morou. Morar no Brasil. Irmão, se eu tenho 1 milha e pouco por mês, entre morar na Bélgica, como ele morou, e morar na França, e morar no Brasil, mano, você não tá... Mano, irmão, viver no Brasil com essa grana por mês, você vive que nem rei. Não tem nem comparação, é óbvio que o cara não quer ir embora. O cara vai pro Vancouver, o cara não vai, cara. O cara vai pro Apoel, o cara não vai, cara, vai ficar no Brasil. Mas isso é culpa de quem deu o contrato para ele. Quem fez o contrato do Bilal, primeiro quem recomendou e depois quem aprovou. E tá claro que não foi o técnico, porque o técnico deu entrevista desmentindo uma versão do presidente que mentiu. Isso não pode se perder. O presidente do Santos, em sua TV, mente sobre o Bilal Brahim, dizendo que era um pedido do treinador para se defender da loucura que foi essa contratação. E ele é desmentido publicamente na entrevista pelo treinador, dizendo que sequer conhecia o atleta, que sequer conhecia o jogador. Então, além de tudo, são um bando de mentirosos. Mas agora eles tentam correr atrás do prejuízo. O Tiquinho está trabalhando até hoje, não saiu, está lá treinando. Não conseguiram se livrar. Quem que deu o contrato? Não foi o Alexandre Matos esse, foi o Pedro Martins.
mas que veio com o apoio de muitos, inclusive torcedores do Santos, que achavam que ia receber o Tiquinho de 2022. Não assistem nada, não viam que o Tiquinho estava 2 anos sem jogar nada no Botafogo. Tem muita gente dessa mídia segmentada, é ótima a mídia segmentada, porque a gente consegue aprofundar no nosso time, a gente consegue ter um olhar mais clínico que você não vai ver nunca na mídia, na grande mídia, principalmente sobre o Santos, que não é de interesse o aprofundamento nesse clube, né? Mas o problema disso é que se aprofunda tanto no Santos que muita gente se esquece acha que futebol é só o Santos. Tem outros times jogando. Basta ver um pouco os times jogando. E assim, o Botafogo não era nenhum time que estava em 14º lugar que fosse desinteressante ver. O Botafogo, no ano que ganhou Brasileiro e ganhou Libertadores, o Tiquinho mal pisou em campo. Mal pisou em campo, era a terceira opção no ataque. E quando entrava, era horroroso de ver. Era horroroso. E assim, vamos trazer o Tiquinho. Muita gente se empolgando com isso. A mesma coisa acontece com o Gabriel. Muita gente criticando o Gabriel. E assim, a bola não tem chegado e tal. Mas o Gabriel é esse jogador sem intensidade há 3 anos. E a gente vinha falando aqui, eu me coloquei contrário à contratação do Gabriel lá no começo. Preferia muito mais um atacante com mais fisicalidade. Meu sonho seria a volta do Sacha. Acho que ele contribuiria muito mais. Não engraxa a esteira do Gabriel, tecnicamente. Mas é um jogador que entrega, que briga, que corre, que marca, que dá o sangue, que atrapalha zagueiro, que tromba, que faz gol de tudo quanto é jeito, que chuta com as duas, que cabeceia, que incomoda. O Gabriel ele vai incomodar se ele receber a bolinha no pé dele em condições de finalizar. O time do Santos tem condição de fazer isso? E eu acho, de novo, muito difícil. Mesmo com essa reformulação e mandando gente embora e agora correndo atrás de... Agora tá correndo atrás de zagueiro, agora tá correndo atrás de volante, agora tá correndo atrás de mais ponta, tá correndo atrás de todo mundo. A água bateu na bunda e certamente isso vai custar um preço muito caro para os cofres do clube. Porque essa diretoria não vai se permitir correr novamente um risco de ser rebaixado em ano de eleição. É só vocês verem, o Marcelo Teixeira já entrou em ano eleitoral, já entrou em campanha eleitoral. Começando a fazer, lembra quando o momento estava bom, começando a fazer um videozinho no seu Instagram, para lá e para cá, e conversando com o torcedor. Ele já não estava mais se comportando como presidente, estava se comportando como alguém em campanha eleitoral. Então ele não vai admitir que no ano de eleição que o Santos brigue para não cair. O que ele puder fazer para isso, ele vai fazer. Inclusive destruir ainda mais os cofres do Santos. Mas por pura incompetência. Ainda mais agora, porque se ele rebolar, o torcedor não vai ficar incomodado com essa ainda maior destruição dos cofres, porque o torcedor também não quer se ver novamente em um ano brigando contra a queda. Então virou um desespero total, em que quem vai ser mais prejudicado nessa história é o futuro do clube. É o futuro do clube. E de novo, quem que vai contratar esses reforços? Quem que vai trazer esses reforços que o Santos precisa agora? Continua nas mãos do Alexandre Matos. Se ele trouxe Adonis Frias e Bilal custando 8... Adonis Frias e Alexis Duarte custando $8 milhões os dois, quem garante que ele vai trazer um volante bom que vai dominar o meio campo? Quem garante que ele vai trazer um ponta que jogue? Quem garante que ele vai trazer um zagueiro de excelente qualidade, sendo que na janela de meio do ano, que é uma janela muito mais tradicional, de muito maiores movimentações, ele trouxe esses dois inúteis. É o mesmo diretor que continua prestigiado porque é um lambe a bota do Marcelo Teixeira em toda entrevista que ele dá. E é isso que o Marcelo Teixeira adora, ser lambido pelos seus aspones. Tem gente ali que nunca fez nada pelo Santos. Tem gente ali, conselheiro que entra em vestiário, que já foi condenada por racismo. Tem gente ali que é filho de político e já, inclusive, deu declarações públicas, inclusive nesse canal aqui, prejudicando o Santos. Porque o Santos foi, vocês não se lembram, né? Recebeu uma denúncia no Ministério Público por conta das práticas que estaria cometendo para adquirir o CT Rei Pelé, depois do que esse senhor, o tal do Bozelinha, assumiu publicamente aqui no meu canal, numa entrevista que ele me deu. Então, assim, são pessoas incompetentes
pessoas que não têm a menor condição de estar no Santos, mas eles sabem que o caminho para estar lá não é fazer um bom trabalho. É quem lambe mais no Marcelo Teixeira, que adora ser lambido. Então, bastou 7 jogos, bastou o primeiro mês do ano para entrar num cenário de desespero. E agora, quando está o desespero, quanto mais você for afundando, mais desesperadas serão as atitudes. Eu não acredito que o técnico vai se manter durante muito tempo. De repente, uma vitória contra o São Paulo, o Santos tendo uma outra postura, até a partir dessa entrevista que ele deu, de repente ele trouxe um pouco do vestiário, deu no meio dos caras, e isso pode ser que mude o espírito para os próximos jogos, e com isso o Santos vira uma chave, ganha do São Paulo, ganha do Noroeste, sei lá, empata com o Atlético Paranaense, ganha do Velo Clube, se classifica no Campeonato Paulista e entra para disputar, faz até um bom mata-mata. De repente essas coisas podem mudar rápido, o futebol é assim. Mas a tendência é que o Santos demita o Vojvoda logo, porque bateu o desespero e não se tem mais dentro da diretoria convicção de nada. O Marcelo Teixeira não está convicto com relação à continuidade do Matos, que não está convicto com relação à continuidade do Vojvoda, que não estão convictos com relação a quem são os jogadores do elenco que eles podem contar e quem são os reforços que eles podem buscar. O que existe hoje é puro suco de desespero a partir de uma nova falta de planejamento para o ano. E tudo isso a gente vendo o São Paulo, que perde presidente, que está numa draga, o pior momento da história do clube, consegue minimamente fazer um planejamento de futebol melhor do que o do Santos. Detalhe, tá? A folha salarial do São Paulo hoje beira praticamente a metade da do Santos. A metade da do Santos. O Santos gasta muito mais. É um time caríssimo que não entrega nada. Cheio de refúgio, cheio de velharia, cheio de gente cansada e que veio só para ganhar o seu dinheirinho e fazer o seu último contrato da carreira. E ainda dizem que assim, elenco tem que trazer gente campeã. Porque times assim, o Santos não tem nego campeão, não tem ninguém que levantou taça. Agora o Santos tem um monte, o Rony levantou um monte, não é culpa do Rony, mas o menino levantou um monte, o Zé Rafael levantou um monte, o Mike levantou um monte. Esses caras estão resolvendo? Quem que tinha levantado alguma taça em 2002? Quem que tinha levantado alguma taça em 2002 quando o Santos saiu do buraco? Absolutamente ninguém. Aquele time não tinha nenhum campeão, mas tinha vontade, tinha brio. Isso é uma falácia de precisamos de um jogador campeão. É claro que você precisa de jogadores experientes, jogadores que são líderes positivos. Mas esse negócio de precisamos ter um campeão porque esse time não tem campeão são mais uma das falácias burras do futebol. Não existe, futebol não tem matemática. O futebol, futebol você precisa entender. E um elenco precisa de química, o elenco precisa, sobretudo, de vontade, de ser jogadores que querem crescer na carreira. O que o Rony tem mais para ganhar? O Rony, eu nem vou dizer, porque ele é um cara onde ele joga, ele corre, ele briga, etc. Mas o que o Zé Rafael tem mais a ganhar no futebol? O que o Mike tem mais a ganhar no futebol? O Tele Santana falava isso nos anos 90. Cachorro de açougue. Entre cachorro magro e cachorro de açougue, eu sempre fico com cachorro magro, porque tem vontade, quer um prato de comida todo dia, quer se matar pelo clube. O Santos contratou um monte de cachorro de açougue, jogador de barriga cheia, que já ganhou em outros times e vieram aqui para roubar. Para roubar no sentido assim, vou ganhar meu salário e não vou entregar porra nenhuma. O Santos tem um monte de jogador assim. E são campeões. O que adiantou? Um elenco velho, sem identidade nenhuma. E eu tenho certeza que deve ter algumas panelas ali dentro. Que tem muita amizadezinha. Então assim, olha, vou te falar, a situação é catastrófica. E diante das notícias recentes, diante do fato do quanto o Santos está perdido, eu não sei não para onde o clube vai. Vai depender muito dos resultados. Vamos torcer muito. O jogo contra o São Paulo é muito importante para dar alguma paz. Para dar uma paz no trabalho técnico da comissão, para dar tempo da diretoria fazer menos loucuras e das coisas começarem a se ajeitar. Passa muito pelos resultados. Passa muito pelos próximos jogos. Então eu assim já torço. Vou torcer mais do que nunca por esses resultados. É porque eu torço muito pelo Vojvoda. Gosto muito da figura dele,
do cara que ele é, um cara fiel, um cara que recebeu convite de Corinthians, de Flamengo, de São Paulo, da puta que pariu quando tava lá no Fortaleza e nunca abandonou porque é um cara de caráter. E veio pro Santos, mesmo depois de um não de muita gente. Falou, não, eu quero vir porque é o Santos Futebol Clube e eu tenho noção do tamanho desse clube. Esse cara não pode cair, é claro. A gente conhece o futebol, sabe que mais uma derrota, principalmente em casa, num clássico, tchau. A gente sabe disso, não tem papo. Mas eu não gostaria que isso acontecesse. Porque é um dos poucos, depois de tanto não que o Santos tomou, inclusive de vários brasileiros aí meia boca, como Dorival, Tite, Renato e por aí vai, seria interessante receber, ficar com um cara que realmente quis treinar a gente, que realmente valoriza o tamanho do Santos Futebol Clube. É sobre isso. Então eu vou torcer demais e, claro, seguirei acompanhando as notícias, seguirei vendo como é que anda o noticiário e tentando fazer um vídeo aqui por dia. Claro, na quarta-feira estarei aqui na transmissão, pré-jogo, meia hora antes, e depois o clássico pós-jogo para a gente conversar bastante sobre o que foi Santos e São Paulo na Vila Belmiro. A gente espera que com o retorno do Neymar, acho pouco provável que ele seja titular, mas acho possível que a gente veja de repente uns 30 minutos de Neymar no segundo tempo. Será que vai ser suficiente? Só o tempo vai dizer. Tá bom? A gente vai se falando. Ótimo final de domingo a todos. Ótima semana a todos. Um grande abraço.